para falar sobre essas negociações diplomáticas, né, entre os Estados Unidos e o Irã, que voltaram a enfrentar impasses após os dois países endurecerem posições em temas centrais. Afinal de contas, o mercado já começou, inclusive, a incorporar um prêmio de risco geopolítico, refletindo, né, o receio de interrupções na oferta mundial de energia. Cenário que também aumenta a pressão sobre bancos centrais, que podem manter juros elevados por mais tempo diante de riscos inflacionários. Falávamos ainda há pouco sobre isso aqui com vocês. A gente vai conversar mais sobre isso agora com a Paula Zogby, que é estrategista-chefe da Nomad, que já está aqui comigo. Paula, minha querida, muito bom dia para você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda por aqui. Bom dia, eu que agradeço pelo convite. Bom dia a todos que acompanham também. Paula, vamos lá. Em outras situações, né, de tensões geopolíticas, a gente realmente sempre sente, né, o impacto, principalmente no petróleo, fornecimento de energia, é uma das armas utilizadas, inclusive, aí em guerras, estratégias de guerra. Mas nessa situação, às vezes eu tenho uma percepção de que há algo mantendo essa resistência do petróleo num patamar tão elevado. A gente tem o petróleo aí, parece que se estabeleceu, é um novo patamar, $100, $110, parece ser um novo patamar do petróleo. O que há de diferente agora nessa situação, comparada a outras situações geopolíticas, para manter esse preço do petróleo dessa forma? A gente está num momento bastante sensível para o petróleo e, inclusive, o mercado parece estar precificando que a situação não vai piorar, né? O petróleo está bastante estável, realmente perto dos $100 o barril. Estávamos antes da guerra num cenário bastante confortável de preços até caindo bastante para o petróleo, porque os estoques estavam bastante recheados, né? Tinha muito petróleo. Ainda é possível que o petróleo volte para os patamares anteriores à guerra, mas isso se o Estreito de Hormuz reabrir. Então, acho que a grande diferença, né, desse conflito para outros momentos de conflito no Oriente Médio é a efetividade do Estreito de Hormuz fechado, com 1/5 do petróleo mundial passando por lá, né, não passando, na verdade, e o desabastecimento de várias economias extremamente importantes para o funcionamento do comércio global. Então, a Europa é muito dependente do petróleo do Estreito de Hormuz, Ásia principalmente, China, e Japão também, né, não só a China. Então, o Estreito de Hormuz estar fechado pode fazer com que os preços do petróleo subam ainda mais, mas eu acho que o mercado está trabalhando com um cenário não tão catastrófico de que esse estreito fique fechado por mais longos meses ou até anos. E a cada nova notícia, né, que afasta essa probabilidade de reabertura do estreito, essa realidade ali, né, de ficar fechado por mais meses ou até anos, fica mais próxima e o mercado fica mais tenso com essa situação. Agora, Paula, é claro que se a gente está falando de petróleo alto, se estabilizando no patamar que é muito mais elevado do que era esperado para o petróleo nesse ano, a gente tem também uma pressão inflacionária maior. E aí, já temos algumas revisões, inclusive, projeções, vendo espaço para até retomada de aumento de juros, por exemplo, por parte do Federal Reserve. É um cenário que vocês trabalham também aí na Nomad ou não? Como que vocês estão vendo aí? Fed e outros bancos centrais correm um risco, né, de ficar preso aí nessa política monetária restritiva e até voltando a aumentar, voltando a ciclo de aumento de juros por causa dessa guerra? Assim como uma parte do mercado, a gente já vê essa possibilidade, sim, do Fed precisar subir juros. Inclusive, a ferramenta mais usada de monitoramento, né, das expectativas, que é o CME Fed Watch, passou de 50% de chance de ter um aumento ainda esse ano das taxas de juros. E uma parte do bom desempenho do mercado vinha sendo justamente pela expectativa de afrouxamento monetário, que já tinha começado, né? O Fed deu uma pausa porque a inflação continua persistente e, de fato, com o petróleo pressionado, a gente teve uma leitura dos preços ao produtor na semana passada bem acima da expectativa e já se espalhando por preços de serviços, né? Que era algo que a gente não vinha acompanhando. Lembrando que preços de serviços são mais pegajosos, né? Então é mais difícil ali de reverter esse quadro de inflação pressionada quando ela chega para preços de serviço. Então, tudo isso faz com que o mercado passe a precificar uma probabilidade maior de não só o Fed não conseguir cortar juros nesse ciclo, mas também nesse ano precisar
talvez aumentar, elevar novamente a taxa de juros, o que desestimula a atividade econômica, né, para tentar conter esse aumento de preços. Então, sim, a probabilidade do Fed precisar elevar a taxa de juros aumenta a cada dia que a guerra piora, né, ou a narrativa piora entre os países envolvidos na guerra. O que seria pior hoje, ô Paula? O que o mercado hoje teme mais? É o efeito inflacionário em si ou é o risco de uma estagflação com a atividade enfraquecendo enquanto os preços continuam se elevando? A estagflação seria o pior cenário, realmente, e é um cenário possível com essa disrupção no mercado de energia, né? Essa crise energética pode criar justamente isso, porque os preços continuam pressionados e sem o petróleo estar sendo negociado, né? Sem as empresas conseguirem contratar porque elas não conseguem crescer, isso acaba trazendo essa possibilidade de estagflação. Até então, o mercado estava bem resiliente, justamente porque a atividade continuava crescendo de uma forma saudável, sustentável, mesmo com a inflação pressionada. Se isso muda, a gente perde ali o que tem sustentado o bom desempenho e até o otimismo, não só do mercado, mas também das empresas, dos empresários, né? A confiança do consumidor e a confiança do empresário já estão em patamares baixos. Isso quando a atividade, os números de fato, né, continuam vindo saudáveis, não chega a ser um problema. Mas se tudo começa a se deteriorar, né, a atividade começa a também se deteriorar junto com o sentimento dos empresários e dos consumidores, a situação começa a ficar mais parecida com uma crise de fato. Então, com os preços do petróleo pressionados, isso poderia gerar uma bola de neve ali se a guerra não se resolver. Paula, muitos investidores passaram os últimos meses posicionados em tecnologia, afinal de contas, inteligência artificial, né, expectativa aí de corte de juros nos Estados Unidos, isso tudo beneficia bastante o setor. Mas um choque geopolítico dessa magnitude, né, que já vai extrapolando em muito qualquer previsibilidade e sem ainda nenhuma sinalização de fim, né, dessa guerra, isso pode provocar uma rotação mais estrutural, talvez, nas carteiras globais, na visão aí de vocês, favorecendo talvez energia, defesa, ativos que são mais defensivos? Pode sim, a gente de fato vê um desempenho muito melhor dos ativos de tecnologia do que o resto do mercado, né? Boa parte da recuperação do S&P 500, inclusive em abril, né, que foi o mês do cessar-fogo, um cessar-fogo frágil, mas enfim, o mês do cessar-fogo, que fez com que o mercado recuperasse bastante. Boa parte dessa recuperação está baseada justamente nessas empresas de tecnologia, que são empresas de crescimento, e por mais que uma parte delas já tenha resultados sólidos, já não dependa tanto assim de crescer no futuro para entregar resultados, os preços estão se baseando em uma realidade em que elas continuam crescendo a taxas muito elevadas. E só é possível crescer a taxas muito elevadas se a gente não está num cenário de juros muito altos, né? Os juros têm uma relação bastante direta com esse crescimento das companhias. Então, sim, é possível que a gente veja uma rotação do mercado para ativos mais defensivos, como a gente até viu no começo do ano, quando a preocupação era mais com preço e menos com a situação geopolítica. Quando a guerra estourou, as empresas de tecnologia sofreram mais e elas tinham deixado de estar nesses preços, né, que embutiam um crescimento muito elevado, mas agora elas já embutem novamente. A temporada de resultados continua mostrando que essas empresas estão crescendo acima das expectativas, mas claro que uma queda ali na atividade, uma pressão inflacionária mais elevada, juros nos Estados Unidos talvez subindo, isso afeta mais as empresas de crescimento, e as grandes companhias de tecnologia estão entre elas. Então, é possível, sim, que a gente veja uma rotação para ativos mais defensivos, segmentos mais resilientes. Você mencionou energia, né, utilidades públicas, faz sentido. Até bancos, né, com juros mais altos, uma parte dos bancos se beneficia até das taxas de empréstimos, né, de crédito pessoal, de rotativo de cartão, etc. Então, segmentos mais defensivos podem se beneficiar no relativo. Mas no absoluto, se a atividade deteriora muito, o mercado, de forma geral, acaba se deteriorando também. Paula, só para poder a gente finalizar, né? Então, pelas próximas, olhando um pouco para frente, né? Até o final desse ano de 2026, começando ali 2027, o que você acredita que deve ainda continuar pesando
para os ativos brasileiros, né? Esse cenário geopolítico que mexe com as bolsas a nível global e também traz uma pressão inflacionária gigantesca, ou eleições 2026, de agora em diante, deve preocupar mais com geopolítica já estando precificada aí no risco? A geopolítica até acabou ajudando no relativo os países emergentes, inclusive o Brasil, na medida em que, como eu mencionei no começo, o mercado não precifica que essa guerra vai gerar uma grande disrupção, uma grande crise global. Caso esse cenário mude, né, o mercado passe a precificar uma grande disrupção global, isso tende a afetar diretamente todos os ativos de risco, inclusive emergentes, inclusive Brasil. Nesse caso, acho que a eleição ficaria até em segundo plano. Se a gente continua no cenário que está agora, né, na visão que a gente tem agora, de um crescimento relativamente saudável para os Estados Unidos, né, uma guerra que vai terminar ou que vai continuar na retórica, nessas idas e vindas, sim, a eleição passa a ser o principal ator, né, desse cenário aqui para o Brasil, como a gente até viu algumas semanas atrás, né, na semana passada e na semana retrasada, o Brasil foi um dos países com pior desempenho relativo, pensando no mercado global, justamente por riscos mais domésticos. Isso traz ruído, né? O mercado não gosta de incerteza, independentemente de para que lado vai, a incerteza sobre o que vai acontecer com as contas públicas, principalmente, que é isso, né, que faz o preço aqui, pode fazer com que o fluxo global que vinha sustentando a nossa bolsa, que vinha sustentando a nossa moeda, pare, né, ou seja, enfim, prejudicado, interrompido, até que o cenário fique mais claro. Então, sim, acho que tem essas duas possibilidades, né? Se a guerra se deteriora muito, ela continua sendo a grande protagonista, inclusive aqui no Brasil, mas caso o mercado continue na mesma forma que ele está até então, as eleições tendem a ser o principal fator para movimentar as bolsas no Brasil. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com a Paula Zogby, que é estrategista-chefe aqui da Nômade. Bem-vinda sempre. Boa semana para você. Até uma próxima. Muito obrigada pelo convite. Boa semana para você e para todos que acompanham. Até mais.